Apesar da produção recorde de 776 milhões e 500 mil toneladas de trigo na safra 2021-2022, o último relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, surpreendeu o mercado com uma redução de 15 milhões e 500 mil toneladas na oferta global do cereal. O motivo? As penalizações causadas pelo clima dos principais países produtores da commodity. O destaque foi para a Rússia, onde as novas ressacas no início do ano, as novas nevascas, no início do ano, congelaram as sementes e prejudicaram as lavouras que têm sido colhidas nesse mês. E em relação à cadeia tritícola no Brasil, segundo a Conab, a produção da safra de 2021 deve ser a maior da história, acumulando 8,6 milhões de toneladas, um aumento de 37,6% em relação à safra passada, por conta do incremento de plantio no Paraná e no Rio Grande do Sul. E por aqui, a demanda interna pelo trigo também tem a previsão de 3,4% maior frente ao ano passado. E para entender como é que fica o mercado, vamos conversar agora com César de Castro Alves. Ele é especialista da consultoria Agro do Itaú BBA. Oi, César, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. César, boa tarde, o prazer é nosso. Eu queria que você começasse contando para a gente como é que o mercado observa essa mudança no cenário global de trigo por conta do impacto dos eventos climáticos. Como isso afetou a produção em países produtores como Rússia, Estados Unidos e Canadá, por exemplo? Ok. Olha, havia uma expectativa. O trigo é uma cultura talvez comparável aos outros grãos, né? O caso do milho e da soja, o balanço mundial ele não era tão apertado quanto o caso do milho e da soja, né? Haja vista os preços bem elevados aí desses grãos que a gente está vendo há bastante tempo. Então, o trigo, a situação era um pouco menos preocupante. De um mês para cá, né, praticamente, aí quem chancela isso, né, é o relatório de agosto do USDA. Eles fizeram um grande desconto, né, como vocês bem colocaram na reportagem, de 15 milhões de toneladas para menos no que era previsto, e isso começou a colocar um aperto maior do que o esperado, né? Isso no balanço mundial. O Brasil é bem pequeno, né, no mundo como produtor, mas você tem aí pesos pesados, né, os Estados Unidos, Rússia, China, mas aí o grande desconto foi em cima da safra da Rússia e também do Canadá, que sofreram bastante com seca. Então, consequência disso foi que os preços subiram um pouco mais, né? Vale dizer que o patamar aí de $7 o bushel é bastante elevado historicamente, então o trigo ele não está tão para trás nessa corrida. E um pouco mais de notícia ruim, né, vamos dizer assim, de expectativas de safra para o mundo, lembrando que a demanda está bem aquecida desde o começo da pandemia, um pouco em função da busca pelo trigo para rações e também por conta de uma preocupação de alguns países com segurança alimentar. Então, a gente nota que os estoques dos países exportadores estão bem baixos, né? A gente destaca isso no nosso relatório. Então, acho que complicou um pouco mais assim do ponto de vista global. E eu acredito também que vale também a gente ponderar tudo isso pela situação do Brasil, que esse ano a expectativa é de uma safra 38% maior. Então, aqui dentro, a nossa situação é, até o momento, um pouco mais animadora, vamos dizer assim. Ô César, e aí com todos esses fatores que você colocou, qual que é a perspectiva de preços para esse segundo semestre do trigo? Deve ser mantida essa valorização ou esses valores eles podem se acomodar com a colheita de trigo na Argentina e até no Brasil, né? Mesmo não sendo expressivo aí no cenário mundial, também ajuda a acomodar os preços nos próximos meses, né? Outubro, quando começa a colheita? Olha, sim, nós acreditamos que se tudo performar bem, né, e aí vale dizer que esses 38% de expectativa de aumento da produção brasileira nos coloca na maior safra da história de trigo, né, da ordem de 8,5 milhões de toneladas. Isso é bem expressivo para os nossos padrões. A Argentina também tem aí provavelmente uma safra muito boa, né, próxima aí de 19 milhões de toneladas. Então, se tudo isso performar bem, não tivermos problemas climáticos,
temos chance de ter alguma acomodação de preço, sim. Não achamos que o espaço é muito grande, justamente porque a demanda está aquecida, né? Os estoques foram muito baixos no Brasil de trigo nos últimos 2 anos, então é possível que eles terminem melhor essa safra se a gente conseguir colher essa safra sem problemas. No entanto, né, sempre tem um porém, a Argentina ainda é uma incógnita, né, com esse cenário de laninha que normalmente carrega um clima mais desafiador, né, para o sul do Brasil e para a Argentina, que é normalmente mais seco. Então a gente não tem tanta segurança de que essa produção ela toda vai ser possível de ser obtida na Argentina. E vale lembrar também que o Rio Paraná está com um nível muito baixo, né? Isso sempre é um problema que pode encarecer a importação para o Brasil, né? E a exportação da Argentina para o Brasil, além do câmbio. Então, há elementos que colocam um pouco de preocupação e nos impede de traçar um cenário muito positivo ainda, com queda de preço e um alívio aí para a indústria de ração animal. Então, esse relatório a gente destaca que sim, que a temperatura aumentou, né, literalmente, ficou um pouco mais apertada e apesar desse desenho bom que a gente tem para a safra do Brasil e da Argentina, ela ainda não está garantida. E a gente tem uma demanda bastante aquecida, que está recompondo, na verdade, 2 anos muito apertados. Então, respondendo objetivamente, sim, acreditamos que tem espaço para cair um pouco, mas não muito em função dessas incertezas e que precisamos aguardar aí até o final do ano, né? Normalmente, quando tudo o trigo está colhido, para a gente ter uma firmeza maior do que, de fato, temos em produção esse ano. Agora, César, pegando como gancho essa sua lembrança de que esse ano a gente vai bater um recorde de produção de trigo aqui no Brasil, e lembrando que o trigo parece ter chegado de vez ao centro-oeste brasileiro, não é? Já dá para a gente começar a ser mais otimista com a nossa produção para as próximas safras? Lembrando ainda que o Brasil tem feito a parte dele ao desenvolver novas variedades de trigo aqui, e por isso o Centro-Oeste entrou de vez como um grande player aí nessa produção. Você acredita que vai chegar o momento em que a gente se torne autossuficiente, por exemplo? Olha, está um pouco distante ainda, né? Nós temos aí um consumo que normalmente, nossa produção é normalmente da ordem de 6 a 8, nós temos um consumo de 14, então não é pouca coisa que falta ainda. É verdade que o trigo está melhorando muito, cada vez mais adaptado ao Brasil, e a gente consegue produzir em outras áreas que antes não eram possíveis. Esse é um ponto muito importante, eu acho que a gente continua nessa direção de ficar menos dependente. Tá? Essa independência total, eu acho que ela não é tão simples e rápida, simplesmente pela competição, né, do trigo com outros grãos. E o que a gente tem nesse momento, nesse ano, é um deslocamento, né, de algumas áreas que seriam de milho safrinha, elas acabaram indo para trigo, que ajudou a criar esse grande aumento de área aí, próximo de 15% em relação ao ano passado. Então, um pouco dessa grande produção de trigo que a gente deve ter é por conta do problema do milho. Então, em muitas áreas, os produtores preferem plantar o milho, e a relação de preços entre as duas é super importante. Isso normalmente muda ano a ano. Então, eu acho que sim, a gente caminha para talvez uma dependência menor, mas eu acho que ainda a autossuficiência não é algo tão próximo. E mesmo com esse caminho aí de uma menor independência, o que a gente está vendo, né, César, é uma demanda interna muito aquecida, exatamente por conta do preço alto aí dos insumos da ração, milho e soja. Muitos produtores já de olho nesse trigo aí que foi plantado aqui no Brasil, que vai ser colhido lá em novembro, dezembro, para usar aí na ração dos animais. Agora, por outro lado, eu queria que você comentasse com a gente como é que está a expectativa do produtor de trigo. Sabendo dessa valorização da commodity no mercado internacional, ele deve aproveitar esse momento e exportar mais? E a demanda interna pode ficar meio carente? Olha, eu acredito, do ponto de vista do produtor, a expectativa é muito boa, né? Esse aumento, né, também de área, como eu falei, ele reflete um pouco áreas que poderiam ser de milho e acabaram sendo deslocadas para trigo, mas também uma expectativa de boa rentabilidade, e os preços justificam isso. Então, acredito que sim, os preços estão muito acima dos padrões normais e o produtor deve ter, sim, um bom resultado.
Agora, do ponto de vista da indústria, aí o desafio é maior, porque a matéria-prima não deve cair muito, né? E a gente nota uma certa dificuldade nos repasses de preço, né? Nós estamos num ano bastante difícil em termos de uma saída da pandemia, com uma inflação bastante elevada, né? As indústrias consumidoras de trigo e, por sua vez, que colocam os produtos finais no varejo, têm tido dificuldade nessa precificação. Então, o produtor, eu acho que ele tem o elo mais forte nesse momento, com as margens boas e esse cenário mundial, né, muito aquecido, demanda por rações lá fora e aqui também, né? Agora, como você bem colocou, depois de um ano muito difícil aí para os compradores de milho, o pessoal está inclinando mais o olhar para o trigo como uma alternativa. E no final isso acaba sendo muito positivo aí para o produtor e para a indústria. É uma competição nova, né, que você tem aí de trigo na destinação. É claro que tem a questão das qualidades, né, do trigo, e o de melhor qualidade normalmente ele não vai para a ração, mas é um momento diferente, de um consumo mais aquecido. A expectativa é de um aumento de mais de 3% esse ano na demanda, e é um momento bom para o produtor. Para a indústria, eu acho que é o desafio um pouco maior. Então, consequentemente, achamos que sim, é um bom momento para fazer fixações e aproveitar esse momento e não perder a oportunidade, pelo menos garantir a margem para o ciclo e ter melhores condições aí de se preparar para o próximo ciclo de culturas, né, que certamente virá com custos bem mais elevados. Então, a chance de performar agora uma margem melhor para enfrentar a alta dos custos que está atingindo aí todas as lavouras, que vai ser muito forte na safra de verão e de inverno do ano que vem também. Essa foi a nossa conversa com César de Castro Alves, especialista da consultoria agro do Itaú BBA. César, quero muito agradecer pela entrevista. Bom ter você aqui. Tendo novidade, volta aqui para contar para a gente, viu? Vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigada, tá bom. César. Obrigado, espero voltar sempre. Um abraço para vocês.